Então lá, pessoal, continuando aqui, vamos iniciar agora, vamos fazer um cadastro aqui de usuário. Então, quando a gente loga no sistema, ele vai para o acesso liberado, correto? Então, vamos colocar um botão aqui, tá? Eu quero que esse botão meu, input, tá? Do tipo submit, tá? E eu quero que ele vá para... vamos colocar um link aqui, né? Um link mais fácil. Vamos lá. Tá? Então eu quero que ele vá para o cadastro usuário.jsp, tá? Vou colocar aqui, ó, cadastro de usuários, tá? Então a gente tem que criar aqui essa nossa página, cadastro de usuário. Vou criar aqui JSP. Vou criar aqui o cadastro de usuário. Aqui, ó, cadastro de usuário. Tá? Então, no cadastro de usuário, primeiro vamos testar aqui o botão. Vamos colocar aqui um título aqui, cadastro de usuário. Tá? Tem aqui o cadastro de usuário. Então vamos testar ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é testar o nosso link. Vamos lá testar ele. Vai colocar aqui, vou fazer aqui o login, logou, vamos lá para o cadastro de usuário. Opa, tem que acertar aqui a URL. Beleza, ó, cadastro de usuário, acertamos aqui a URL. Então aqui agora a gente vai trabalhar o cadastro de usuário agora, tá? Então a primeira coisa que a gente tem para fazer é o quê? Criar um formuláriozinho, né? Então aqui no cadastro de usuário, vamos aqui criar ele. Vamos criar aqui um form. Tá? Vamos criar aqui uma tabelinha para a gente conseguir organizar melhor as coisas, tá? Vamos criar aqui uma linha. Vamos criar aqui uma célula, tá? Vamos escrever aqui login. Na outra célula vai ser uma tag de HTML de input, que vai ser onde vai ser informado o login. Então a gente coloca aqui ID login, o name também vai ser login, tá? Então a gente vai criar aqui uma outra linha agora, tá? Que vai ser a senha. Tá, aqui agora que a gente faz um password, tá? Como que vai ser um password? Se a gente trocar aqui o nosso tipo aqui da senha para password, tá? A gente pode ver aqui no navegador agora, tá? Ó, como é que vai aparecer a senha. Só da gente trocar para password, a senha fica dessa forma aqui, ó, tá? Não dá para ver daí, entendeu? Tá? Beleza, ó, nosso formulário aqui já está aparecendo. Então, no cadastro de usuário.
tá? Vamos arrumar aqui. Dentro do formulário a gente precisa de um botão, tá? Para salvar o nosso cadastro de usuário. Tá? Então ele vai ser o que? Um submit. O valor dele vai ser o que? Salvar. Tá? Então, olha lá, já apareceu o salvar. Tá? O nosso action vai ser o que? Vai ser salvar o usuário. Não é verdade? Parecido com o index aqui, a gente vai ter uma servlet também, que é cadastro de usuário. Então a gente vai criar aqui uma servlet. Tá? Esse aqui, ó, servlet. Usuário. Tá? Vamos tirar aqui esse mapeamento. Essa descrição, no caso, tirar essa descrição. Para deixar mais enxuto aqui, né, ficar melhor para a gente ver. Né? Então a gente tem que arrumar um mapeamento aqui. Então o mapeamento qual que é? É salvar usuário. Então a gente tem que arrumar um mapeamento aqui, ó. Salvar usuário. Tá? Vou parar aqui o servidor para ficar melhor para a gente trabalhar. Vou fechar todos essas outras arquivos aqui para não ficar atrapalhando a gente. Então a gente tem só servlet e o cadastro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer os dados do formulário chegar na servlet. Então aqui a gente tem que arrumar ainda aqui, ó, é senha. Ó, senha. Vou arrumar aqui a descrição da senha. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer o post, que enviar. Tá? Então, para enviar, a gente tem que mandar por post. A gente vai enviar os dados. Então aqui no post da servlet é onde a gente vai receber o login, que vai vir pela requisição. .get parameter login. E a gente vai ter também a senha. A gente vai receber também a senha. Ok? A gente tem login e senha aqui agora. A gente vai precisar o quê? De um DAO. Tá? Parecido com esse DAO login aqui, a gente vai fazer o quê? Um DAO usuário, no caso, né? Para a gente separar as responsabilidades. Vamos fazer aqui um DAO usuário. O DAO usuário, assim como o DAO de login, ele tem que ter o objeto de connection sendo recebido no construtor. Tá? Então vou pegar aqui o objeto connection. Esse aqui é o connection. Tá? Connection vai ser igual a nossa conexão estabelecida para o sistema. Então a gente precisa o quê? Salvar. A gente vai precisar aqui do método público salvar, né? E o que a gente vai receber aqui? A gente já tem um objeto aqui, ó, bin, chamado bin curso JSP, que recebe o login e senha, não é verdade? Agora a gente não precisa mais desse método aqui, porque a gente valida com o banco de dados, não é verdade? A gente pode usar esse objeto aqui, tá, e receber ele como parâmetro. Tá? Aqui tem que ter o void, a gente não está retornando nada. E aqui a gente vai fazer o nosso insert. Então vamos escrever aqui o string SQL, vai ser igual aqui. Ó. Insert into ó, usuário, a gente tem que passar o que? É o login, a senha, não é verdade?
E qual que vai ser os valores? A gente tem que especificar as colunas e depois os valores. Tá? Então, os valores vão ser recebidos por parâmetros. Então, a gente passa uma interrogação aqui nas posições, login e senha. Agora a gente tem que fazer a instrução da SQL. Então a gente vai pegar o quê? Um preparate statement do pacote java.sql. Esse daqui vai ser o insert. Vai ser igual a nossa conexão ponto preparate statement SQL. Recebe o SQL que a gente está construindo. Tá? E o nosso insert, ó, ponto, deixa eu achar aqui o parâmetro. Qual que vai ser o nosso parâmetro aqui? Então, primeiro a gente vai setar o quê? Uma string. Tá? Na primeira posição, que vai ser o quê? Usuário.getLogin. Então, na primeira posição é o login, não é verdade? Na segunda posição, insert.setString. Na segunda posição é o quê? A senha. Pega o usuário.getSenha. E a gente pega agora aqui o insert.execute. Tá? Ele vai executar o insert no banco de dados. Aqui a gente tem que lançar uma exceção para cima. A gente pega aqui throw exception. Tá vendo que até sumiu os erros aqui agora. Tá? Então, dessa forma aqui, está feito um insert na base de dados. Então a gente só tem que testar agora. Bem, antes a gente tem que definir aqui na servlet, né? A gente tem que definir aqui o da usuário. Tá? A gente tem que criar aqui o nosso da usuário. Primeiro, né? Ó, da usuário. Olha lá, da usuário igual ao new da usuário. O da usuário, esse ponto que salvar, mas está faltando um objeto ainda, né? Está faltando o quê? Um bin curso JSP, que é aqui o usuário. Tem que criar um objeto desse. Ponto setar o login e setar a senha para ele carregar aqui para dentro, não é verdade? Aqui a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode colocar um try-catch aqui dentro e fazer aqui a validação de rollback e tal, mas a forma mais correta é a gente fazer aqui mesmo, tá? Então a gente vai ter o quê? Vai ter um try, tá? Exception. Se der uma exception, a conexão vai dar um rollback. Tem que dar um rollback, tá? Que a gente implementa. Tá? A gente tem que imprimir aqui no console a exceção. Mas se der tudo certo, a connect dá o quê? Commit. Tá? Então, ele vai commitar. Se der tudo certo, se der um rollback, ele vai reverter. Então, quando a gente faz o tratamento aqui dentro, a gente precisa fazer só uma vez, tá? E aqui a gente pode tirar agora, porque está tratando lá do outro lado. Tá? Então, vamos testar aqui agora. Vamos pegar aqui o nosso banco de dados. E vamos aqui testar. Eu vou abrir aqui a tabela. Para a gente ver aqui que a gente vai ter dados sendo inseridos. Ok? Eu vou atualizar aqui e vamos executar o sistema.